Ele desceu de esqui de 8.080 metros no Nanga Parbat. Ele fechou os 5 cumes de 7.000 metros da antiga União Soviética, o primeiro italiano a conseguir isso. Ele passou 2 dias inteiros segurando o companheiro a 7.000 metros no Karakorum e esperou até o helicóptero chegar. E então, no dia 8 de fevereiro de 2021, numa segunda-feira qualquer, Carlo Alberto Cala Cimente saiu para a encosta de sempre, logo abaixo do colo Col Chalvet, 20 quilômetros de casa, altitude 2.000 metros, nível de perigo médio, um corredor que ele já tinha percorrido dezenas de vezes, porque o mais experiente acaba sendo o mais vulnerável justamente ali, onde tudo é conhecido. Turim, 1975. Turim, 14 de fevereiro de 1975. Na família Cimente, nasce um menino que é registrado como Carlo Alberto. Mais tarde, em documentos e jornais, vai aparecer também outra forma, Carlo Alberto. Nenhuma das duas pega. Para todo mundo, ele vai continuar sendo simplesmente Cala, um nome curto, de casa, que depois atravessaria com ele o Pamir, o Himalaia e o Karakorum. Quem o leva para as montanhas é o pai. Charlie Cimente não é treinador, nem instrutor de clube esportivo. Ele simplesmente leva o filho junto, como quem leva a família para um passeio. Cala chega aos cumes pelo hábito dos fins de semana, e não pela disciplina de um clube. Desde o começo, montanha é lugar aonde se vai com os seus. Aos 12 anos, ele sobe o Mont Blanc, 4.808 metros, o ponto mais alto da Europa Ocidental, uma montanha para a qual muito adulto se prepara durante anos. Ele vai encordado com o pai. Para um garoto, aquilo não é recorde nem promessa de futuro, é só o dia mais longo que ele já viveu. Depois disso, os detalhes ficam raros. As fontes registram só que, ainda jovem, ele passa pelo Ojos del Salado, cerca de 6.893 metros, o ponto mais alto dos Andes. Na mesma época, o Kilimanjaro. Na mesma época, alguns cumes de 6.000 metros no Nepal. Não existe data exata para nenhuma dessas subidas. Os biógrafos reconstruem tudo depois, por entrevistas e menções soltas, e juntam numa linha só. Quando começam a escrever sobre ele, ele já esteve em 3 continentes. Sobre onde ele estudou e como ganhava a vida antes de o alpinismo virar profissão, não sobrou nenhum dado. É raro isso acontecer com alguém cuja vida depois vai ser destrinchada dia a dia pela imprensa. O começo da biografia fica quase em branco. Sabe-se só a direção para onde ela caminha. A vida adulta ele amarra aos Alpes Ocidentais. Turim fica nos documentos. Ele vai morar em Pragelato, um vilarejo pequeno na província de Turim, no meio de encostas, teleféricos e estradas de inverno. É daqui que ele vai sair para as expedições e é para cá que vai voltar. Pragelato vira seu ponto fixo de referência, o lugar onde a montanha começa logo depois da janela, e por isso mesmo não é vista como acontecimento. Montanha do lado de fora da janela, cedo ou tarde, deixa de ser suficiente. Em 2005, Cala viaja para o Himalaia e sobe o Cho-Oyu, 8.201 metros, seu primeiro 8.000. A subida é clássica. A pé para cima, a pé para baixo, sem esqui na descida. Oxigênio suplementar, ele não usa nem aqui, nem em lugar nenhum depois. Mais tarde, ele vai explicar a ausência dos esquis de um jeito simples. Naquela época, ele era jovem demais para uma descida dessas. A frase soa banal, mas já dá para enxergar nela o que vai virar sua regra. Ele expõe o próprio princípio sem enfeite. Se ele faz alguma coisa, faz com as próprias forças, sem ajuda. Cilindro de oxigênio não cabe nessa lógica. Ele não discute com quem usa, apenas tira isso do escopo do próprio trabalho. O Cho-Oyu mostra o principal. Ele passa bem pela aclimatação e conclui uma subida a 8.000 metros. A pergunta que fica aberta é outra. O que fazer com essa altitude daqui para frente? Seguir pelas vias clássicas atrás das grandes expedições é claramente entediante para ele. A resposta chega 5 anos depois, numa montanha quase 1.500 metros mais baixa. Em 2010, ele sobe o Ama Dablam, 6.812 metros, sozinho, sem companheiro, sem acampamentos intermediários, no estilo que os alpinistas chamam de one push, sair lá de baixo e trabalhar sem parada até o cume e de volta. O caminho inteiro leva cerca de 26 horas. Ele escolhe o período das monções,
a época que a maioria das expedições evita, porque as paredes ficam encharcadas de neve molhada e a visibilidade some por horas. Para uma saída rápida e solitária, condições assim complicam bastante a via. Mesmo assim, ele segue com a subida. Depois do Ama Dablam, fica claro para onde ele está indo. Velocidade e autonomia se fixam como seu jeito de trabalhar. Ele não monta cercos de semanas com cadeia de acampamentos e caravanas de carregadores. Ele escolhe uma janela curta e passa a montanha numa investida só, enquanto o tempo deixa. Esse estilo combina mal com a tática clássica das grandes expedições. Ele pressupõe outra relação com o tempo. Não o acúmulo paciente de altitude, e sim a aposta num único arranque. Só que a velocidade tem uma propriedade incômoda. Subir rápido dá. Descer é pelas mesmas cordas fixas e pelos mesmos degraus que todo mundo. E a descida consome tanta força quanto a subida. Essa metade do problema ele ainda não resolveu. A solução aparece 1 ano depois e parece quase óbvia para alguém que cresceu em Pragelato. Se a descida toma tanta força quanto a subida, então é preciso descer de outro jeito. Em 2011, Kala sobe o Manaslu, 8.163 metros, o 8º cume mais alto do mundo, sem oxigênio suplementar, como sempre. E do topo, pela primeira vez, ele calça os esquis. As publicações italianas vão escrever depois que ele foi o primeiro compatriota a descer o Manaslu de esqui. Essa afirmação vai pular de reportagem em reportagem. Confirmação independente não existia então e não existe agora. Mas, para o próprio Kala, a questão do pioneirismo é secundária. O que importa é outra coisa. Ele achou seu jeito de lidar com a montanha. Depois do Manaslu, a descida de esqui vira parte obrigatória de toda a subida dele, condição do problema, e não final para a câmera. Cume sem descida de esqui deixa de interessar. Ele já não é só um alpinista de altitude, ele é um esquiador de altitude, e isso é outra profissão. O alpinista precisa que a montanha o deixe subir. O esquiador precisa que ela o deixe descer, e essa é uma exigência bem mais caprichosa. Para o escalador clássico, uma encosta de neve dura, varrida pelo vento até virar gelo, só ajuda. Dá para caminhar melhor de grampons. Para o esquiador, essa mesma encosta fica extremamente difícil e perigosa. Neve fresca e macia, ao contrário, é confortável para descer, mas pode criar risco de deslizamento de placa. Por isso, a conta muda inteira. Neve, inclinação da encosta e hora do dia passam a valer mais do que o próprio cume. De manhã, a crosta segura. Ao meio-dia, a camada de cima amolece. Ao entardecer, congela de novo. E cada uma dessas 3 horas pede uma técnica diferente. Kala aprende a ler esses estados como um escalador. Comum lê a previsão do tempo. Ele começa a planejar a saída a partir da linha de descida, e não a partir do cume. Escrevem sobre os esquis como se fossem um final vistoso, mas eles têm uma propriedade puramente prática. A descida reduz várias vezes o tempo de permanência na altitude. O que a pé leva um dia inteiro, de esqui dá para vencer em 1 hora. A 8.000 metros, onde o estado do organismo piora a cada hora passada ali, isso não é só estética, é também um jeito de encurtar o tempo lá em cima. Ele ainda não sabe que, 2 anos depois, essa lógica vai levá-lo para um lado bem diferente do Himalaia, para o Pamir e o Tian Shan, para cumes que na Itália quase ninguém considera troféu. Em compensação, essas montanhas têm um sistema de coordenadas próprio. O título de Leopardo da Neve foi criado em 12 de outubro de 1967 por uma organização esportiva soviética e é montado de um jeito rigorosíssimo. Não dá para conquistá-lo com uma única subida excepcional. São necessários todos os 5 cumes de 7.000 metros da antiga União Soviética. Todos, sem exceção e sem substituição. No período de 1981 a 2010, 567 pessoas receberam esse título, sendo 29 mulheres. Italianos entre elas, nenhum. Kala encara o programa como encara tudo, sem esticar por uma década. Em 2013, ele passa 3 cumes de uma vez, numa única temporada. O pico Korzenevskaya, 7.105 metros. O pico Lenin, 7.134 metros. E o Khan Tengri, 7.010 metros. Nos 3 ele sobe a pé e desce de esqui. Em algumas semanas, metade da lista está fechada.
Faltam 2 e os 2 são mais duros que os anteriores. Em 13 de agosto de 2014, ele sai para o pico Pobeda, 7.439 metros. Essa montanha tem uma reputação que não se sustenta na altitude. Ela fica mais ao norte do que todas, puxa para si o ar das latitudes siberianas e mantém no cume um frio que não existe em nenhum 8.000. O Pico Pobeda é considerado o mais difícil e o mais frio dos 5, e é nele que o programa se interrompe para a maioria dos que chegam até lá. Ele passa por ela também. Sobra o ponto mais alto da lista. Em 19 de agosto de 2015, Kala sobe o Pico Comunismo, 7.495 metros, e desce dele de esqui. Antes dele, ninguém tinha descido esse cume de esqui. A descida dele vira a primeira da história da montanha. 5 cumes fechados. Assim, um italiano recebe pela primeira vez o título de Leopardo da Neve, uma linha num registro mantido a milhares de quilômetros de Turim, e a coisa que define de vez o nome público dele. A imprensa italiana traduz o nome do título ao pé da letra: Il Leopardo delle Nevi, Leopardo da Neve. A expressão cai tão bem que quase na hora se descola da própria origem. Os leitores começam a entendê-la como apelido, bonito, animal, inventado por jornalistas. Pouca gente lembra que por trás dela existe um regulamento esportivo seco e 5 montanhas concretas. Mas agora, ele tem um nome que as pessoas reconhecem sem explicação, e tem a fama de ser um sujeito que fecha listas inteiras. Agora, dá para andar sem regulamento dos outros. Em 2016, Kala volta ao Pico Lenin, montanha onde ele já esteve, mas passa por ela de outro jeito. Parede Norte, via Arkin, sozinho. Subida e descida levam cerca de 14 horas. A via é vencida em um único dia de luz, sem cadeia de acampamentos intermediários. Ele não precisa de cume novo para marcar cruzinha. O que interessa é o quão rápido e limpo dá para passar por algo já conhecido. Montanha já feita uma vez vira via de teste para o estilo dele. Um ano depois, ele volta para o Himalaia. Em 8 de outubro de 2017, Kala sobe o Dhaulagiri, 8.156 metros, o 7º cume mais alto do mundo. A descida de esqui ele não começa do alto de tudo. As fontes divergem, falando em altitudes de 7.000 a 7.400 metros. A diferença tem explicação simples. No trecho superior, naquela temporada, havia gelo exposto, e calçar os esquis ali significaria aumentar o risco sem necessidade. Ele desce a pé até onde a neve começa a segurar, e só então calça os esquis. Mas o acontecimento principal dessa expedição não é na via, e sim lá embaixo. No acampamento base do Dhaulagiri, ele pede Erika Sifredi em casamento. O lugar foi escolhido sem nenhuma teatralidade. É simplesmente onde ele passa boa parte da vida. Em 2018, eles se casam. A partir daí, aparece na biografia dele uma grandeza que antes não existia. As expedições deixam de ser assunto só dele. Uma subida solitária reduzida a 14 horas fica bonita no relatório, mas agora tem alguém em casa contando essas horas, e para essa pessoa, elas formam uma aritmética completamente diferente. Kala não muda o estilo, continua indo sem oxigênio, continua escolhendo janelas curtas e rápidas, continua saindo sozinho onde acha necessário. Só que cada viagem dele agora significa que, em Pragelato, alguém acompanha um ponto no mapa que ou se move ou fica parado. Esse ponto vai virar um detalhe importante em toda a história seguinte. Enquanto ele se move, quem observa entende que a via continua. Quando ele congela, não dá para falar com ele nem descobrir o motivo da parada. 2 anos depois, a marca vai ficar imóvel por quase 1 hora inteira, em grande altitude. Até essa hora falta 1 ano. E ele passa no Karakorum. Em 2018, Kala sobe o Laila Peak, 6.096 metros. Pelos padrões himalaios, é um cume modesto, mas a fama dele não vem da altitude. O Laila Peak é um triângulo quase perfeito, com uma encosta de neve e gelo tão inclinada que fotos dessa montanha circulam há anos pelos catálogos como exemplo de linha de esqui ideal. Aqui, a altitude não importa. O que importa é o ângulo. Ele desce de esqui pela parede noroeste, junto com Matthias Koenig e Julian Danzer, e descobre que chegou atrasado. Poucos dias antes, a primeira descida de esqui por essa parede tinha sido feita por uma equipe francesa.
A diferença é de meros dias, mas no alpinismo, diferenças assim não se dividem ao meio. O pioneirismo fica com os franceses, em definitivo e sem discussão. O pioneirismo não é dele, mas essa descida confirma a experiência que ele tem em passar terreno difícil de esqui. Falta encontrar uma montanha onde já não seja possível repetir o feito de outra pessoa. No verão de 2019, ele parte para o Nanga Parbat, 8.126 metros. A montanha fica na borda oeste do Himalaia, isolada, um maciço solitário enorme. Parte das publicações italianas na época a atribuía por engano ao Karakorum, pesa a proximidade das rotas paquistanesas, mas, geograficamente, é Himalaia, o último cume ocidental da cadeia. Ele trabalha em dupla com os russos Vitaly Lazo e Anton Pugovkin. A expedição é filmada como projeto conjunto dos três. Todos têm a mesma ideia, não só chegar ao topo, mas descer de 8.000 metros de esqui, com tudo registrado em câmera. A via escolhida é a clássica dessa parede, o caminho Kingshofer, por onde passa a maioria das subidas bem-sucedidas. Nos mesmos dias, trabalham na montanha Sergi Mingote e Ali Sadpara, nomes conhecidos por qualquer um que acompanhe alpinismo de altitude. A temporada fica cheia, a parede fica carregada, as janelas de tempo bom precisam ser divididas, e a tarefa de Kala é diferente da de quase todos os outros. Eles precisam chegar ao cume e voltar. Ele precisa chegar ao cume, calçar os esquis bem ali, numa altitude em que cada movimento custa esforço, e achar uma linha de descida pela parede que ele só viu em fotos. A descida exigia uma avaliação separada das condições, e essa avaliação só podia ser feita no local. A prova chega em 3 de julho de 2019. Kala alcança o cume do Nanga Parbat, o ponto de onde, mais de 40 anos antes, Messner começou a descida solitária que ficou amplamente conhecida. Kala não fica muito tempo ali. Ele calça os esquis a cerca de 8.080 metros e começa a se mover para baixo. A parede embaixo dele não parece uma pista preparada. É uma alternância de firn, gelo e neve, soprada pelo vento ao longo de quilômetros, onde a linha de descida nem sempre é visível de antemão. Em um dos trechos, Lazo propõe tirar os esquis e passar a pé. Kala recusa, e depois ele mesmo publica esse episódio. Ele pretende seguir com a descida de esqui. Pouco antes disso, ainda no cume, ele manda uma mensagem para a esposa. Uma frase só, que ele está deitado no topo do mundo, chorando, rindo e amando ela. Essa frase vai ficar, e 1 ano depois, vai dar nome ao livro dele. Nela, não há retórica de recorde nem pose, só um homem que chegou ao limite das próprias forças e que, naquele momento, pensa em casa. Depois disso, acontece uma parada prolongada no rastro de GPS. O rastro de GPS dele para de mostrar movimento. O ponto no mapa, acompanhado por dezenas de pessoas na Itália, congela na encosta e não anda 1 metro. Passam 10 minutos, 20, meia hora. 1 hora depois, ele ainda está no mesmo lugar. A 8.000 metros, 1 hora de imobilidade pode significar que a pessoa está descansando ou que não consegue seguir em frente. Determinar o motivo lá de baixo é impossível. Não há comunicação nem imagem do local. Há apenas uma coordenada imóvel na tela, sem nenhuma informação adicional sobre o que está acontecendo. Esse tempo é suficiente para que, em Pragelato, comecem a considerar cenários diferentes e a discutir possíveis motivos da parada. Depois, o ponto se move. Ele desce bem. O motivo da parada continua sendo assunto particular dele. Cansaço, ajuste do equipamento, busca da linha e nenhuma explicação dramática aparece. A descida de esqui do Nanga Parbat aconteceu, e esse é o ponto mais alto da carreira dele. 8.000 vencido sem oxigênio e vencido para baixo de esqui, quase desde o cume. A expedição está encerrada. Ele fica no Paquistão, tem mais uma montanha pela frente, bem mais baixa, e por todos os cálculos, bem mais simples. 2 semanas e meia depois, vai acontecer um acidente lá. Essa montanha fica 200 quilômetros a leste, no coração do Karakorum, e se chama Gasherbrum 7, 6.955 metros, quase 1.200 metros mais baixa que o Nanga Parbat. Pela avaliação prévia, a via que vem pela frente deveria ser mais simples que a anterior, mas o Gasherbrum 7 tem uma particularidade que explica por que Kala está ali. Até 2019, ninguém tinha subido esse cume. Ele fica na sombra dos vizinhos famosos, o Gasherbrum
1 e o Gasherbrum 2, para onde chegam expedições todo o ano, e continua não escalado simplesmente porque não entra em nenhuma lista de prestígio. Nem 8.000, nem lenda. Para quem sabe ler lacunas assim, é uma chance rara. O companheiro é Francesco Cassardo, médico de profissão e ex-jogador de rugby, homem de compleição forte e de um passado esportivo completamente diferente. Eles escolhem a parede nordeste, de cerca de 700 metros de altura e inclinação de até 60 graus. Com essa inclinação, uma pessoa em pé consegue tocar a encosta com o braço esticado, sem se abaixar. Eles vão em estilo alpino, sem preparar a via antes. Nada de cordas fixas, acampamentos deixados prontos e idas e vindas repetidas. Tudo o que é preciso, eles carregam nas costas. O plano é vencer a via numa saída só. Em 20 de julho de 2019, dá certo. Kala chega ao cume do Gasherbrum 7, o primeiro na história dessa montanha. Depois de alcançar o topo, ele começa a descida de esqui. Primeira subida e primeira descida de esqui no mesmo dia. Cassardo, nessa hora, está mais abaixo. Ele subiu até cerca de 6.800 metros e espera o companheiro para a descida. Aí, começa o caminho de volta, com o cansaço acumulado e com a neve da parede já em outro estado àquela hora. Na descida, Cassardo cai. Ele cai cerca de 450 metros, quase metade daquela parede que eles subiram algumas horas antes. Depois da queda, a tarefa esportiva termina, e o que passa a importar é o resgate de Cassardo. Kala fica sozinho na via, a quase 7.000 metros, a 2 dias de caminho de qualquer socorro. Abaixo está o companheiro dele. A partir desse momento, Kala usa toda a sua experiência para chegar até ele e organizar ajuda. O cume já não tem a menor importância. Kala é testemunha da queda e é o primeiro a chegar até Cassardo, descendo pela mesma parede. O companheiro está vivo. Kala presta os primeiros socorros com o que tem à mão e entende o principal. Cassardo não vai descer por conta própria. Ou seja, a descida está cancelada. Ou seja, eles ficam ali, acima dos 6.000 metros, até chegar ajuda. Quando ela vai chegar, ninguém sabe. Cai a noite. Numa altitude dessas, à noite, o risco de hipotermia para uma pessoa imóvel cresce muito. Kala não tem barraca armada numa plataforma confortável, nem fogareiro capaz de funcionar sem parar. A noite inteira, ele fica ao lado do companheiro e o aquece com o calor do próprio corpo. Algumas horas antes, ele tinha feito a primeira subida da história daquela montanha. Agora, a tarefa dele é manter o estado do companheiro até de manhã. No dia seguinte, sobem até eles Denis Urubico, com oxigênio, e Don Bowie. Junto com eles, chegam 3 alpinistas poloneses que desciam naquele momento do Gasherbrum 2. Assim se forma na parede um grupo internacional que ninguém reuniu. Pessoas de expedições diferentes largam os próprios planos e sobem. O helicóptero não vem de imediato. A retirada pelas forças do exército paquistanês só se torna possível em 22 de julho, 2 dias depois da queda. Todo esse tempo, o estado de Cassardo precisa ser mantido em condições de grande altitude. Cassardo sobrevive. Esse detalhe depois vai ser recontado de forma imprecisa. Nas versões populares da história, o papel de resgatado muitas vezes acaba sendo dado ao próprio Kala, uma frase bonita sobre o alpinista que sobreviveu no Karakorum. Na verdade, quem sobreviveu e foi resgatado foi Cassardo. Kala foi quem resgatou. O reconhecimento profissional chega à parte. A lista de subidas relevantes do Piolet d'Or de 2020 inclui o Gasherbrum 7 como primeira subida e primeira descida de esqui pela parede nordeste. A formulação é seca, esportiva e não reflete em nada as 2 noites na encosta. Na Itália, em um verão só, ele fica conhecido muito além do que esperava. Um homem que até ali era conhecido por um círculo estreito vira herói nacional, não pelo cume, mas por não ter descido sozinho. Fama assim pede uma forma, e a forma aparece sozinha. Em 3 de junho de 2020 sai o livro dele, Sdraiato in cima ao mondo, deitado no topo do mundo. Aquela mesma frase da mensagem para a esposa, mandada de 8.126 metros, vira o título. O subtítulo remete de uma vez às 2 expedições daquele verão, ao cume do Nanga Parbat e ao Gasherbrum 7. Entre esses 2 pontos cabe tudo aquilo que tornou ele interessante para o público, o recorde e aquilo que vale mais que o recorde.
Quase ao mesmo tempo, a história ganha imagem. O documentário sobre a expedição ao Nanga Parbat é feito por Vitaly Lazo, o mesmo companheiro que sugeriu que ele tirasse os esquis na parede. Em 2020, o filme leva prêmios de festivais em Sestriere e em Orobi. A descida de 8.000 metros, que antes existia só como rastro de GPS e relato, agora pode ser vista. Kala entra num papel novo para ele. Participa de festivais de montanha, dá palestras, trabalha com fabricantes de equipamento. Um homem que por 15 anos preferiu saídas curtas e autônomas, sem testemunhas, se vê num palco diante de plateias. E ele se sai bem. Fala de um jeito simples, sem grandiloquência e sem a pose de quem esteve onde os outros não entram. Mas a temporada de 2020 não sai nada parecida com a anterior. Sair da Itália se torna impossível. Karakorum, Himalaia, Pamir, tudo isso fecha de uma vez e por prazo indeterminado. O calendário de expedições, pelo qual ele viveu mais de 10 anos, zera. Pela primeira vez em muitos anos, a temporada dele se resume aos Alpes de casa. De fora, aquilo parece uma pausa, forçada e temporária. Ele espera as fronteiras abrirem e planeja os próximos grandes projetos. E enquanto isso, faz o mesmo que todo homem da montanha faz na temporada livre. Anda pelas encostas que vê da janela. Há aí uma certa ironia que ninguém percebe na época. Um homem cuja reputação foi construída em 8.000 metros e em cumes aonde poucos chegam, volta ao que fazia aos 12 anos. Há saídas comuns nas montanhas de casa. As vias que não entram em relatório nenhum e não exigem nem autorização, nem visto, nem helicóptero. E como se vê, aquelas onde ele não passa o inverno sozinho. O companheiro fixo dele nessas saídas passa a ser Patrick Negro. Eles moram no mesmo vilarejo, Pragelato, aquele mesmo lugar na província de Turim, para onde Kala se mudou de Turim muitos anos antes. Negro tem por volta de 50 anos. As fontes divergem entre 49 e 50. Ele é local no sentido mais completo da palavra, um homem do vale, para quem essas montanhas não são lugar de expedição, e sim a geografia do dia a dia. No vilarejo, ele é chamado de Sherpa, aquele que carrega mais que todo mundo, anda mais firme que todo mundo e não reclama. Todo mundo que anda por essas encostas conhece ele. Ele trabalha na estrutura da estação de Sestriere, um dos maiores centros de esqui do Piemonte, aquele mesmo onde aconteceram as provas olímpicas de 2006. No inverno, isso significa lidar com pistas, máquinas e gente nas encostas. No tempo livre, ele é voluntário dos serviços de resgate e de atendimento médico do vale. É ele que sai quando alguém se mete em apuros na montanha. Figura de mídia negro, nunca foi. Revistas não escreveram sobre ele, festivais não o chamaram, o nome dele não constava em listas de conquistas. As montanhas dele eram locais, e isso bastava para ele. Com Kala, o que os une não é projeto nem contrato de patrocínio. São só dois homens do mesmo vilarejo, que andam juntos porque moram a 2 passos um do outro e olham para a neve do mesmo jeito. Um é conhecido na Itália inteira, o outro dentro de 2 vales. Na encosta, essa diferença não significa absolutamente nada. Para os dois, as encostas acima de Sestriere não são expedição. É a rotina de sempre: sair de casa, ganhar altitude, voltar de noite. Nada de preparação de meses, nada de acampamento base, nada de autorização emitida. Os corredores do Val de Susa são a geografia de trabalho comum deles, percorrida dezenas de vezes. Nesse número, dezenas de vezes, está a característica principal das montanhas de casa. Uma encosta conhecida deixa de ser vista como problema. Ela vira estrada. Você sabe onde a inclinação começa, onde é mais fácil atravessar, onde costuma estar a melhor neve. A experiência acumulada nessa encosta funciona sem falha enquanto a própria encosta continuar a mesma, e a neve se deita de novo a cada inverno. E o inverno que chega no fim de 2020 vai se deitar de um jeito bem diferente dos anteriores. Ele começa com as estações de esqui da Itália fechadas, os teleféricos parados, as pistas sem preparo, e as encostas que normalmente são alisadas pelos pisaneves até virarem estrada, ficam do jeito que o vento deixou. E aí acontece o que ninguém planejou. Milhares de pessoas acostumadas a esquiar em pista preparada sobem a pé, no esqui de montanha, com peles de foca, longe das descidas fechadas. Entre elas, há esquiadores de montanha experientes, e há gente completamente despreparada, quem pela primeira vez na vida
Se vê numa encosta sem sinalização, sem serviço de controle e sem o pisa-neves que passou ali durante a noite. Essa é a primeira metade do problema. A segunda está na própria neve. No Piemonte, naquele inverno, se mantém uma estrutura perigosa no manto de neve. A causa é um vento longo de oeste e noroeste, que por semanas transporta neve das cristas e a deposita nas encostas a sotavento em camadas compactas. Essas camadas são chamadas de placas. Por fora, parecem firmes. É confortável andar por elas. Os esquis seguram. Embaixo delas há outra coisa, uma base fraca de cristais facetados, uma camada solta, granulada, que se forma quando o manto de neve é fino e o frio é forte. Ela não liga a placa ao solo, fica entre os dois como uma camada de bolinhas. Basta carga em um único ponto para essa camada ceder, e então a placa inteira, com centenas de toneladas, desce a encosta como um pano só. A propriedade mais incômoda dessa construção é que ela não dá sinal. Por fora, a superfície parece lisa e tranquila, nenhuma fissura, nenhum afundamento, nenhum estrondo. A experiência acumulada nessa mesma encosta nos anos anteriores não ajuda aqui. A estatística daquela temporada registra isso sem comentário. Metade das ocorrências acontece no terceiro nível de perigo, não no extremo, não no crítico, mas no médio da escala, aquele em que as pessoas continuam saindo. E mais um número que contraria o bom senso. Quase todos os que não voltaram no Piemonte naquele inverno eram pessoas experientes, não turistas de primeira viagem, não iniciantes que subiram para o lugar errado, gente que conhecia suas encostas havia dezenas de anos. A experiência protege contra os erros que você consegue reconhecer. Contra o que está embaixo de uma superfície lisa e não se denuncia de nenhuma forma, ela não pode nada. 8 de fevereiro de 2021 é uma segunda-feira, um dia comum de semana, sem motivo de feriado e sem a aglomeração de fim de semana nas encostas. Cala e Patrick Negro saem para um esqui de montanha na região do colo Col Chauvet, perto do cume Cima del Bosco. A encosta desce para o Vale Argentera, no território da comuna de Sals di Cesana. É a zona de Sestriere, a meia hora de carro de casa. Um lugar para onde não se organiza uma viagem, simplesmente se vai. O boletim do Serviço Piemontês, ARPA Piemonte, naquele dia, declara em todo o arco alpino da região o terceiro nível de perigo de avalanche. Na escala internacional de 5 pontos, isso é considerável, o meio. A formulação significa probabilidade de avalanches de tamanho médio e, em alguns pontos, grande. Não é proibição nem alerta de emergência. É exatamente o nível em que a maioria das pessoas da montanha trabalha nos Alpes, inclusive os profissionais. Os dois vão com detectores de vítimas de avalanche ARTVA, aparelhos que, no modo de transmissão, emitem sinal e, no modo de busca, captam o sinal alheio. Equipamento padrão para qualquer saída fora de pista. Sobre a existência de mochilas de avalanche com sistema de airbag, não há dados. Na segunda metade do dia, uma avalanche desce pelo corredor. A extensão dela é de cerca de 200 metros. O ponto de desprendimento fica a mais ou menos 2.000 metros de altitude, baixo para os padrões alpinos, abaixo da maioria dos colos por onde eles andaram durante anos. 200 metros é uma extensão relativamente pequena, mas mesmo uma avalanche assim representa perigo sério. Os acontecimentos seguintes são reconstruídos por relatos vindos do vale. Ninguém vê a avalanche descer, nem dá o alarme do local. Lá embaixo, sabe-se apenas que 2 homens saíram de manhã e deveriam ter voltado. Por volta das 16h55, os carabinieri de Sestriere recebem um aviso. 2 não voltaram. Quem dá o alarme são os parentes de Cala, as mesmas pessoas que por anos acompanharam um ponto em movimento no mapa quando ele estava no Himalaia, no Pamir, no Karakorum. Dessa vez, a montanha fica a meia hora de carro de Pragelato. A essa hora, o dia de fevereiro nas montanhas já está no fim. Em 40 minutos vai escurecer. Faltavam 6 dias para o 46º aniversário de Carlalberto Cimente. A primeira coisa que os socorristas fazem é examinar a encosta. Os técnicos do serviço de resgate em montanha do Piemonte usam binóculos direto do vale, sem subir, e quase na hora notam o rastro da avalanche embaixo do Col Chauvet. De baixo, ele aparece como uma faixa de manto de neve alterado. A aviação sanitária entra na busca.
O helicóptero se aproxima da zona de desprendimento e desce de guincho um socorrista e também uma equipe sinotécnica. O condutor e o cão, treinado para trabalhar em cone de avalanche. O sinal dos detectores ARTVA é captado rápido. Isso significa que os dois aparelhos estão funcionando e que os dois estão ali, dentro do depósito da avalanche. O local é determinado com precisão de poucos metros. A máquina faz 2 rotações, levando para cima equipes mistas de socorristas de montanha e da guarda de finança. Depois, a luz vai embora. O crepúsculo de fevereiro na montanha chega de repente e o helicóptero é obrigado a voltar para a base. Trabalhar de guincho no escuro, numa encosta íngreme, é impossível. Parte dos socorristas sobe a pé, com peles de foca, pelo mesmo caminho que os dois fizeram de manhã. Para a busca sistemática são usadas sondas, hastes metálicas longas. A neve é vasculhada seguindo uma grade. Os dois são encontrados na base da avalanche, sob uma camada de neve de mais de 2 metros. Uma profundidade de mais de 2 metros complica e retarda bastante a busca e a retirada. Nenhum dos dois voltou. Nos comunicados oficiais disponíveis, a causa apontada é a queda de uma avalanche em encosta íngreme, com 3º nível de perigo. Não havia neles menção a falhas de equipamento, falta de preparo ou entrada em zona sabidamente interditada. O prefeito de Cesana comentou o ocorrido de forma curta. Quem se arrisca é sempre o mais experiente. E acrescentou que aquele corredor eles tinham percorrido dezenas de vezes. A lógica incômoda dos acidentes de montanha é simples. Quem anda raramente se arrisca de vez em quando. Quem anda sempre acumula não só experiência, mas também número de saídas. E, com ele, a probabilidade de estar um dia na encosta exatamente na hora em que ela está pronta para descer. Kala, que desceu de esqui de 8.000 metros, morreu numa avalanche a 2.000 metros de altitude e foi encontrado sob uma camada de neve de mais de 2 metros. O enterro é em 11 de fevereiro de 2021 e a despedida acontece em 2 lugares ao mesmo tempo. Não é acaso organizacional, é o reflexo exato de como a vida deles era montada. 2 homens de vales vizinhos, cada um com o seu círculo. De Patrick Negro se despedem em Pomareto, no Val Germanasca. De Kala, em Sauce de Cesana, no mesmo lugar por onde poucos dias antes passava a última rota deles. Em Pragelato, o vilarejo onde os dois moravam, é decretado dia de luto. A família de Kala pede que não se junte multidão. Em vez disso, que se leve cerveja ou vinho para um brinde coletivo. O pedido soa inesperado para um dia desses, mas para quem o conhecia, não é preciso explicar nada. Um homem que a 8.000 metros escreveu para a esposa que estava rindo e chorando ao mesmo tempo, dificilmente ia querer ser despedido em silêncio. O que fica depois começa alguns meses mais tarde. Em 3 de julho de 2021, a unidade do Serviço Local de Resgate em Pragelato recebe o nome de Patrick Negro. No prédio é instalada uma placa comemorativa. A lógica dessa decisão é impecável. Um homem que durante anos saiu para socorrer os outros, nessas mesmas montanhas, fica ali como nome, não como alpinista, não como recordista, como o Sherpa, que todo mundo conhecia em 2 vales. O livro de Kala segue a própria vida. É reeditado, vendido, lido nas sessões do Clube Alpino Italiano. Aquela frase do Nanga Parbat agora está na capa, e continua sendo aquilo que os novos leitores ouvem dele. O filme sobre a expedição segue disponível abertamente. A descida de esqui de 8.080 metros pode ser vista a qualquer momento. A câmera o registra durante a passagem da via. Forma-se uma simetria estranha que ele dificilmente imaginou. A expedição de altitude dele ficou registrada como documento acessível a qualquer um. Já uma saída comum de fevereiro para a encosta atrás do vilarejo, aquela que não exigia visto, nem autorização, nem equipe de filmagem, não deixou depois de si nenhum quadro. Existe só o que se sabe pelos relatórios e o que ficou desconhecido para sempre. O desconhecido acaba sendo mais do que se gostaria e começa pela escala. Essa tragédia coincidiu com um inverno duro do alpinismo mundial. Em janeiro daquele mesmo ano, no K2, Sergi Mingote caiu. Ali Sadipara desapareceu no mesmo lugar em 5 de fevereiro, 3 dias antes de Kala sair para a encosta de casa. Os dois estiveram no Nanga Parbat no verão de 2019. Os dois trabalharam na mesma parede nos mesmos dias que ele. 3 nomes de uma mesma temporada.
espalhados por montanhas diferentes e meses diferentes. A estatística italiana daquele inverno também reflete o aumento no número de ocorrências. Na temporada, foram registradas no país 80 ocorrências com avalanche, e 18 delas terminaram em tragédia. 133 pessoas foram atingidas por avalanches, 26 não voltaram, o dobro da temporada anterior. Números que costumam se distribuir ao longo de todo o inverno, naquele ano, se concentraram em poucas semanas. Em fevereiro de 2021, a Itália aprovou uma lei que obriga a levar equipamento de avalanche fora das pistas preparadas. As fontes não traçam ligação causal direta com essa história. O documento vinha sendo preparado antes e foi aprovado no mesmo período. A partir daí, começa a zona em que não há resposta nenhuma. Sobre os resultados da investigação oficial, não sobraram dados. Não se sabe qual dos dois ia à frente. Não se sabe se, naquele momento, eles subiam ou já desciam. O deslocamento da placa pode ter sido causado por um passo, uma virada ou uma carga acidental sobre o ponto fraco, mas não foi possível estabelecer isso. A sequência exata dos acontecimentos também é desconhecida. Não havia testemunhas nem gravações, e os rastros na encosta foram alterados pela própria avalanche. Resta apenas o que se pode enumerar. 5 cumes de 7.000 metros da antiga União Soviética, fechados por completo. Um programa que nenhum italiano tinha concluído antes dele. Primeira subida e primeira descida de esqui num cume não escalado do Karakorum. Esquis calçados a 8.080 metros no Nanga Parbat e quilômetros de parede embaixo deles. 2 noites a 7.000 metros ao lado de um companheiro que ele não abandonou. E uma segunda-feira de fevereiro a 20 quilômetros da própria casa. Um homem que subiu 5 cumes de 7.000 metros e desceu de esqui de 8.000 metros, ficou nas montanhas que eram as de casa. Não no Himalaia, não no Karakorum, não numa via para a qual se prepara durante anos, numa encosta que ele tinha percorrido dezenas de vezes e que naquele dia estava diferente.